Oi, gente, vamos para a nossa próxima aula e nessa aula vamos falar sobre o caminho da construção do todo. E para isso nós vamos conhecer o átomo, a energia, né? Aquela história lá do princípio, de onde surgiu a grande ideia de que tudo se originava de uma pequena granularidade, que é o nosso átomo. E aí, gente, para falar disso, de conhecer esse átomo, a gente precisa definir ele, né? O átomo, sabemos que durante muito tempo foi considerado partícula elementar, granular, como eu disse. É um modelo padrão composto por um núcleo contendo prótons com carga positiva e nêutrons sem carga, e que são orbitados por elétrons com carga negativa. Isso daí é o que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Algumas pessoas podem ter aprendido já no 7º ano ou 8ª série e 9º ano, né? Enfim, já devem ter aprendido isso há algum tempo, porque esse é o conceito básico, né? E depois isso foi evoluindo. Então o caminho da construção de tudo que há no universo começa através do vácuo quântico, de acordo com as pesquisas dos cientistas, tá? Então inicia no vácuo quântico, que vibra, e a partir dele emerge a partícula bóson de Higgs, que vibra, produzindo supercordas, produzindo cordas, e aí, nessa vibração constante, nascem os quarks, que se juntam, né? 3 quarks se juntam e formam o quê? O próton. O próton se junta com o nêutron e se juntam com elétrons, e aí a gente tem o quê? O átomo. Um átomo se agrega a outro átomo e temos o que? A molécula. Molécula com molécula, temos a célula, essa estrutura celular. Células com células, temos uma matéria orgânica, uma matéria, o nosso corpo. Temos quem? Nós, você que está aí me ouvindo. A partir de quê? Do vácuo quântico. Então esse é o caminho da construção de tudo o que há. Né? Como o princípio desse tudo é o vácuo quântico, a gente vai começar falando por ele, né? Mas assim, o que realmente é o vácuo quântico? É muito difícil definir, tá? A gente tem algumas definições de que o vácuo quântico ele é um fluido, ele é éter. A primeira coisa que eu peço que vocês façam, se tiverem a oportunidade, é perguntar para um físico quântico. Porque eu experimentei e perguntei para 2 físicos quânticos, 2 doutores em física. E sabe qual foi a resposta? Os 2, depois de me olharem super espantados, simplesmente disseram: isso é muito delicado. Você não deve falar disso. Gente, essa não poderia ser a melhor resposta para mim, porque o fato da ciência não querer sequer tocar no assunto e tratar como algo delicado só comprova, pelo menos para mim, que eles não querem aceitar o que realmente é o vácuo quântico. Então vamos às definições de vácuo quântico segundo a visão do Hélio Couto, né, ao qual eu me inspirei e foi fundamental para a criação e elaboração desse curso. Então ele diz o seguinte: é um oceano de energia potencial e infinito. É pura onda, não tem massa. Massa, e entendo-se por matéria, por alguma coisa palpável, por menor que seja. Vácuo quântico não tem massa. A vibração do vácuo quântico é extremamente alta. A massa, ela é o sistema de informação. Então, ela é a organização pura daquilo que emerge do vácuo quântico. No nosso mundo quântico, não temos diferença, somos uma coisa só, uma única vibração. Então, se a gente, enquanto matéria, desce, expande, expande, expande até voltar ao vácuo quântico, somos todos a mesma coisa, porque lá só tem uma coisa. Nós, como matéria, somos o quê? Uma dimensão da onda. Porque viemos de uma partícula-onda, da dualidade da partícula-onda. Então existem, com isso, infinitas possibilidades. Não tem limite para o todo. Então, gente, conhecendo um pouquinho das definições do que é vácuo quântico, a gente pode concluir que isso é o que dá origem a toda a matéria, e é por isso que podemos afirmar que somos conectados a tudo e somos pura energia numa dimensão de matéria, né? E como matéria,
quando estamos como matéria, como eu estou aqui agora aparecendo para vocês, né, um corpo físico, somos limitados. Como energia, não. Como energia, nós somos ilimitados. Então, gente, vamos começar agora a destrinchar esse caminho, né, da construção de tudo que há, do todo. Primeira partícula que emerge do vácuo quântico é a partícula bóson de Higgs. Vocês viram lá atrás que, né, causou super furor em 2013 com a descoberta. E ela assim, a partícula bóson de Higgs vem marcar o primeiro momento em que a massa surge no universo. É através dela, certo? Bóson de Higgs é uma partícula elementar bosônica, prevista pelo modelo padrão de partículas, teoricamente surgida logo após o Big Bang de escala maciça hipotética. Isso é termo da galera lá físico-científica, tá, gente? Mas, na verdade, é uma partícula. É o primeiro momento de massa que saiu do vácuo quântico. Então, começou-se a dimensionar a onda, a vibração como com massa. Ela representa a chave para explicar a origem da massa de outras partículas elementares, porque todas as partículas conhecidas e previstas são divididas em duas classes. Os férmions, que são partículas com spin da metade de um número ímpar. Isso é só uma medida, uma convenção, tá, gente? Uma forma do cérebro sair da abstração e imaginar que essas partículas estão divididas dessa forma. E bósons, partículas que têm um spin inteiro. O bóson de Higgs, ele terá um efeito enorme na compreensão do mundo que existe em torno de nós, por ser a partícula menor elementar. E é por isso até que alguns a consideram como a partícula de Deus. A partir daí a gente já passa para o quark. O quark, que é aquele que não é parte do elétron. O quark, ele é parte do próton. Na física de partículas, é uma partícula elementar, é um dos dois constituintes fundamentais da matéria. O outro constituinte do quark é o lepton, mas não vamos falar dele, tá? Para não enrolar a vida de vocês. Falamos de quarks, porque quarks nós vemos muito aí falar sobre isso. Eles se combinam para formar as partículas compostas, chamadas de hadrons, das quais as mais estáveis desse tipo são os prótons e os nêutrons. Olha aí o que surge de quarks que se unem. São os principais componentes do núcleo atômico, do núcleo do átomo. Prótons agora, gente. No moderno modelo padrão de física das partículas, o próton, ele é composto por 3 quarks. Embora o próton foi inicialmente considerado uma partícula fundamental, hoje, né, nós sabemos que ele é compreendido como composto por 3 quarks, e não 4, como disseram por aí, tá, gente? São 3, de acordo com a física moderna. E aí, deixa eu pegar aqui o livro que explica bem isso para vocês verem, a literatura. Olha aqui, ó, Física Conceitual, que eu já falei, que é do Paul G. Hewitt. Então, esse livro ele tem uma linguagem acessível a não físicos. Falamos de próton, que faz parte, né, que compõe o núcleo do átomo. Precisamos, então, agora falar dos nêutrons. O nêutron, ele é um bário eletricamente neutro, não tem carga, nem positiva nem negativa. E ele é composto por quark. Ele forma um núcleo atômico junto com o próton. E uma vez fora deste, ele fica instável e tem uma vida média de cerca de 15 minutos apenas, emitindo um elétron e um antineutrino, convertendo-se então em próton. Veja o ciclo dentro do átomo, né? Se o nêutron se afasta do próton, ele fica estável, morre. Quando ele morre, ele solta elétron e um antineutrino, que se converte em próton. Então já temos de novo próton e elétron, né? É um ciclo, o que acontece, é fantástico isso. Então agora vamos falar dos elétrons. Os elétrons, gente, pelo amor de Deus, elétron é partícula elementar. Elétron não se subdivide em quarks, tá bom? Eu sei que tem cursos por aí que estão explicando na cadeira energia que elétron se subdivide em quarks. Isso não existe na física moderna, na mecânica quântica, na física quântica, na quântica gravitacional. Isso não existe. Ponto. O elétron é uma partícula subatômica, nós já sabemos, tá? Ele pertence à primeira geração das famílias de leptons. São nomes diferentes, né? Mas só para efeito de curiosidade mesmo. Vocês não precisam se ater a isso.
e considera-se que são partículas elementares. As propriedades quânticas do elétron incluem um momento angular intrínseco, que é chamado de spin, né, que é quando ele está lá orbitando o núcleo, né? Fica lá, o núcleo do átomo está aqui e eles estão girando em volta dele. Então, olha só, muito importante isso. 2 elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico, de acordo com o princípio lá de exclusão de Pauli, que é um físico. Então, como toda matéria, ele possui propriedades de onda e de corpúsculo. O que isso quer dizer? Matéria e energia. Ele tem as duas propriedades. Ora ele pode ser uma onda, ora ele é uma partícula. Como toda matéria, como a gente já aprendeu, né, caminhando aqui nessa estrutura do caminho de como as coisas se constroem. Então vamos falar um pouquinho agora do spin, que na mecânica quântica o termo spin significa giro, tá? E associa-se sem rigor nenhum às possíveis orientações da partícula subatômica carregada, como o próton e o elétron. E alguns núcleos atômicos também podem apresentar, quando imersas em um campo magnético, um spin, um giro. Então vamos lá que tem mais. Vamos falar agora do fóton. O fóton é a partícula elementar mediadora da força eletromagnética. Fóton também é um quanto da radiação eletromagnética que a gente viu lá em cima, né, na radiestesia clássica, quando a gente falou como funciona ela. E inclui aí também a luz, né? O termo fóton ele foi criado por Gilbert Lewis em 1926. Os fótons são bósons e possuem spin igual a 1. Alguns aspectos do fóton atuam como uma partícula, sendo a explicação satisfatória para esse efeito dada em 1905 por Albert Einstein com seu artigo sobre o efeito fotoelétrico. Em outras ocasiões, o fóton se comporta como uma onda, tal como quando atravessa uma lente óptica, né? Quando você tira uma foto, né? Lembra o fóton de fóton? Você tira uma foto e ele vai se comportar como uma onda para reproduzir do outro lado a imagem da qual ele captou a energia. De acordo com a conhecida dualidade partícula-onda da mecânica quântica, é natural para o fóton apresentar esse aspecto na sua natureza, né? Principalmente de acordo com as circunstâncias em que ele se encontra. Agora vamos falar de molécula. Uma molécula é uma entidade eletricamente neutra que possui pelo menos 2 átomos, todos ligados entre si mediante uma ligação covalente. Isso exclui todos os metais, ok, gente? Aí é outro aspecto. Célula. As células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são conectadas como chips de computador no corpo para direcionar sinais que instruem como funcionam. Além disso, elas podem se reconectar suas redes de sinalização para mudar seu comportamento. Alguns organismos, tais como as bactérias, são unicelulares, consistem em uma única célula, e outros, como os dos seres humanos, são pluricelulares, têm várias células. O corpo humano ele é constituído aproximadamente de 10 trilhões de células. A estrutura da célula resulta da combinação de quê? De moléculas organizadas em uma ordem muito, muito precisa. E agora, já que estamos caminhando nesse processo, vamos falar da matéria, que é o resultado de quê? Da constituição de moléculas orgânicas ou inorgânicas ou íons. E é daí que vem a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui uma massa em repouso, uma massa que não varia, né? É um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Então, na física e química, a matéria exibe propriedades tanto de onda quanto de partícula. Olha isso, gente, mais uma vez, né? Teremos uma aula específica de dupla fenda que explica por que se considera a partícula como onda, o elétron ou uma molécula ou uma matéria como onda ou partícula. E assim entra de novo aqui a chamada dualidade onda-partícula, explicando essa propriedade de tanto se movimentar como onda ou como partícula. Bom, e aí falamos da matéria, nós vamos chegar ao nosso ponto crucial, que somos nós, o ser humano. O corpo humano ele é formado por 7 octilhões, como é que fala isso? Octilhões de átomos. Então, gente, a partir do vácuo quântico nós chegamos aonde? Nós chegamos
em nós. Agora vamos falar um pouquinho do eletromagnetismo. Vamos voltar, eu já falei lá em cima na aula de radiestesia clássica da onda eletromagnética, mas agora eu vou falar do eletromagnetismo na visão do Hélio Couto. Então, tudo que a gente manda, emite, emana, volta pra gente, por causa do campo eletromagnético. Lembra que tem as linhas de Faraday, com 2 sentidos, sentido de ida e de volta. Então, você pode mudar a onda que está emitindo e essa onda vai voltar. Ela precisa voltar. Logo, você atrai tudo que você emana. Então, muito cuidado, gente, com o que você pensa. Porque lembra lá que Demócrito disse que o nosso pensamento é átomo? Tudo é átomo? Então, tudo pode ser explicado através da mecânica quântica. Tudo é manifestação. Você pensa, sente, cria. Pensou, sentiu, criou. Até porque o nosso coração, ele tem consciência. Vocês sabiam disso? Da consciência cardíaca? Você sabia que tem estruturas neurais, neurônios no seu coração se conectando com o cérebro? Gente, tem isso daí também. Pesquisem isso que eu não vou me aprofundar, mas tudo é manifestação. Entenda que se você pensa e você sente, você cria. Então, cuidado com o que sente, com o que pensa, né? Pensou besteira, por favor, cancela, 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 que a gente tem esse hábito de fazer o cancela, 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 né? Porque também é uma onda emitida. O vácuo quântico é uma onda escalar e nessa onda que está tudo armazenado, inclusive a informação daquilo que você pensou, sentiu e criou. Né? E aí realmente ele termina falando isso, é uma onda que leva a informação. Então imagina que agora, para finalizar essa aula, né, vamos agora sair da abstração, vou tentar concretizar para vocês, né? Apesar de eu não ter quadro aqui, depois eu vou deixar uma foto no final com o meu rascunho. Mas é o seguinte, a gente tem um vácuo quântico que a gente não conhece, que é um éter, um fluido, algo assim. A partir dele, o que vai acontecer? Vai emergir a primeira partícula com massa, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs vai lá, faz parte da constituição do quark. Os quarks se juntam, 3 quarks, 2 para cima, 1 para baixo, se juntam, formam o próton. E aí, mais 3 quarks, 2 para baixo, 1 para cima, se juntam, formam o nêutron. Nêutron e próton se juntou, certo? E aí vem o elétron. De onde que o elétron emergiu? De onde surgiu o elétron, gente? Uma das explicações está aqui, falei agora há pouco. Quando o nêutron se desprende, né, se separa lá do próton, no núcleo, ele morre e dele sai o neutrino, que vira vira um próton, e o elétron, certo? Então o elétron vem daí, ele é elementar. Ele não se subdividiu em quark, não veio de quark, de nada. Então, e o elétron está lá, circulando. Esse é o átomo. Pronto, temos nosso modelo atômico. O átomo, ele vai começar a interagir com as outras coisas. Lembra da granularidade? E vai formar átomos, formam... O que forma átomos? Vou deixar vocês pensando aí. O que vem depois do átomo? Molécula. Quem falou, acertou. Juntou mais de uma molécula, o que a gente tem? Célula. Juntou mais de uma célula, o que a gente tem? Matéria. Juntou a matéria constituída com várias moléculas, células, átomos, a gente tem o quê? Um ser humano. Por exemplo, tá? Vamos ter uma infinidade de coisas, lembra do indeterminismo, da probabilística, da física quântica, dos físicos? Então, mas vamos nos ater agora ao ser humano, porque é o operador da radiestesia quântica. E aí, vamos transferir isso para a mesa. Eu tenho uma mesa que é um papel, ou uma madeira, ou um material de PVC, que tem ali desenhos gráficos da geometria sagrada. Eu tenho um pêndulo, vou pegar aqui um pêndulo para vocês verem. Aí eu tenho aqui um pêndulo. Esse aqui foi o pêndulo que eu fiz, olha, de cerâmica fria. Então tem um pêndulo de cristal, de quartzo. Eu tenho esse pêndulo, é matéria composta de átomos. Átomos que vieram de onde, gente? Lá do vácuo quântico, lembra? Tudo saiu do mesmo lugar. E eu me conecto com você, que está aí agora. Você me permite, você precisa me dar autorização. Eu até posso me conectar com você sem você me autorizar. Eu posso fazer isso. Mas eu vou estar violando
a lei do livre-arbítrio e gerando o quê? Um karma para mim. E eu não tô afim de gerar karma para mim. Então, só me conecto com você se você me autorizar. Até porque eu não sei o que está aí dentro do seu campo eletromagnético, né? Eu não sei tudo que está envolvido dentro dos seus corpos áuricos, das suas vidas passadas, todo o histórico, toda a informação contida na sua onda. Eu não tenho a menor ideia. Não conscientemente, mas a partir do momento que estamos conectados, tudo isso emerge e vem à tona e eu passo a conhecer tudo. Eu acho que esse seria uma forma básica de dizer como funciona a radiestesia, né? Eu estou me conectando com você, existe um campo eletromagnético, né? As linhas Faraday que vão em volta aqui, eu faço giros, eu emito o quê? O movimento ondulatório que eu falei lá da radiestesia. Eu falo, emito comandos verbais, então eu estou emitindo frequências e hertz. Então eu envio um comando para o meu cérebro, que tem átomos, que também emite ondas eletromagnéticas. Vocês entendem que tudo é a mesma coisa? Eu só preciso o quê? Do concreto, porque eu estou dentro desse mundo 3D, né? Da terceira dimensão. Então eu preciso do concreto ainda, para poder construir esse pensar, sentir para criar. Eu preciso da mesa com os gráficos para guiar a minha mente. Eu preciso condicionar minha mente aos movimentos pendulares de não, de sim, de ângulos, apenas porque eu preciso de convenções. Mas, obviamente, tem pessoas que não precisam mais da radiestesia. A gente pode ficar só com a quântica e ficar só no campo mental, sem matéria alguma, só pensando, sentindo e criando, certo? E eu quero que vocês compreendam isso. Eu sei que essa matéria, essa aula que eu estou encerrando aqui agora é bastante complexa, é complexa para mim. Vocês viram lá atrás que eu falei que nem eles mesmos entendem o que está acontecendo, certo? Não entendem, não querem aceitar. Por quê? Porque realmente quem é o vácuo quântico, gente? O que é aquilo? É Deus. Deus criou tudo e todas as coisas. Então Deus é o próprio vácuo quântico, certo? O vácuo quântico não tem forma, não tem matéria, não tem massa, é pura energia. E energia é amor. Você sabe qual é a maior frequência que tem? A frequência do amor. Você quer elevar a sua vibração? Ame, faça coisas com amor, seja amorosa com as pessoas, amoroso com as pessoas, com as plantas, com os animais. Experimente fazer isso. A sua frequência sobe na hora, você eleva. E essa é a frequência do vácuo quântico, é puro amor, porque Deus é puro amor. Eu não tenho dúvida disso e não precisaria de toda essa teoria quântica para poder ter essa certeza, né? Porque eu estou aqui, eu estou viva, eu sinto, eu crio e vocês também. Então, agora eu saí um pouquinho do meu roteiro nessa aula, então eu não sei se eu viajei muito por conta do meu TDAH, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, não tem problema, tirem suas dúvidas. São as dúvidas que vocês vão ter que vão melhorar ainda mais esse conteúdo e, se for necessário, eu gravo novamente a aula com as dúvidas, não tem problema, porque o principal, fundamental para mim é que você entenda tudo o que eu estou falando aqui. É que você consiga visualizar, que você consiga sair da abstração e construir isso dentro da sua mente. E aí aplicar na sua vida, entendeu? Para melhorar a sua vida, de verdade. Tá bom? Então, gente, ó, gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima aula.